Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Que alegria a gente estar aqui com vocês. Fico muito feliz de encontrar alguns amigos aqui. A gente se sente em casa. E não é só porque eu tenho amigos, não. Eu quero falar isso, viu, Júlio? Assim, vocês têm um dom de acolhimento, de receber mesmo. Desde a hora que nós chegamos aqui, né, amor? A gente tem sido, assim, acolhido. Então, igreja que acolhe mesmo. Para a nossa vida é uma referência, né, a vida de vocês, a disposição, a gente já sabe disso aí toda vez que a gente vai em algum lugar que a igreja Alto da Glória está servindo aí, a gente vê o cuidado de vocês nesse sentido. Traga um abraço dos irmãos de Morrinhos. Que bom essa oportunidade a gente poder estar compartilhando aqui essa manhã, e quero dizer para vocês que vocês têm família. Então, quando você estiver passando por ali, nós somos família lá em Morrinhos. Às vezes você está indo para Caldas, para ali um pouquinho com a gente. Família em Caldas também. Né? A família está grande, está crescendo e a gente fica muito alegre. Esse fim de semana foi um fim de semana de festa, né? Não sei quantos puderam participar lá da conferência, mas foi um banquete. Né? Assim, Deus falou de maneira poderosa, tudo aquilo que a gente tem vivido nesses 35 anos de Sal da Terra como ministério e agora o que vem pela frente, aquilo que Deus está realmente trazendo para nós como um novo tempo, para a gente continuar sonhando, continuar avançando em tudo aquilo que é a vontade do Senhor, né? E eu queria ter mais uma palavra de oração. Feche os olhos, por favor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, por essa manhã, por essa data emblemática, Pai. Hoje nós celebramos, Deus, a ressurreição do Senhor, Pai. Que alegria, Deus, a gente poder estar aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje, essa manhã, porque um dia o Senhor voluntariamente entregou sua vida, Deus, em nosso favor e ressuscitou, Pai. E essa manhã nós queremos celebrar isso com muita alegria, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, de maneira pessoal, de maneira particular. O Senhor conhece, Deus, o nosso mais íntimo, Deus. E que o Senhor possa ministrar mesmo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito feliz mesmo, irmão, assim, por tudo aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. E eu lembro do comecinho da Sal da Terra, Alto da Glória, da capela aqui, quantas vezes nós viemos aqui, e você é parte dessa história, você é parte dessa família, a gente fica muito alegre. Quando a gente vai falar de Páscoa, é interessante, talvez você já tenha um tempo de jornada cristã, você já deve saber da história, mas às vezes alguns estão nos visitando aqui. Às vezes a gente associa a Páscoa só ao domingo da ressurreição, que é emblemático mesmo, é aquilo que traz o significado para a gente verdadeiro da Páscoa. Jesus ressuscita naquela semana, naquele domingo da semana de Páscoa. Mas ela começa lá no Egito. Naquele momento, quando o povo de Deus era escravo, 400 anos ali no Egito, Deus vem para resgatar o povo, para tirar o povo da escravidão, para trazer liberdade, já fazendo um apontamento para Cristo. E a última praga é aquela praga dos primogênitos. Deus já tinha trazido 9 pragas no Egito, e o faraó com o coração duro. E aí Deus vai falar, então agora eu vou fazer a última praga. E nessa noite vai ser uma noite diferente. Essa noite vai ser uma noite especial. Essa noite você vai preparar um cordeiro de 1 ano, sem mácula. Vai chamar, se o cordeiro for muito grande, o seu vizinho, seus amigos. Vocês vão ali, de maneira, de certa forma, preparada para partir. Vão repartir essa ceia. E o sangue desse cordeiro vocês vão passar. Interessante que o texto fala que o sangue do cordeiro tinha que ser passado na verga e nos umbrais da porta, né? Então, assim, até fazendo uma analogia, até às vezes, da questão da cruz mesmo. Mas o povo egípcio, é interessante a gente entender, eles estavam 400 anos lá no Egito. E eu acho interessante porque, assim, com certeza, apesar deles manterem algumas tradições do judaísmo, lá, nem era judaico ainda, daquelas tradições de Israel mesmo, hebraica, com certeza eles já tinham parte da cultura do Egito. É engraçado assim, eu estava pensando nisso, assim, já viu quando você muda? Quem não é de Goiânia aí, de Goiás, veio de fora aí, ó. Já aprendeu a comer piqui? A gente acaba recebendo muita influência da cultura local. E 400 anos, com certeza, eles tinham muitas influências. E alguns historiadores acreditam que uma das coisas que os egípcios tinham como segurança, como proteção, eram alguns desenhos que eles faziam nas portas das suas casas. Algumas inscrições que eles faziam na porta das suas casas. E há relatos que os hebreus, muitas casas de hebreus também faziam isso.
E aí alguns teólogos acreditam que esse sangue também era para vir, para falar que, assim, que qualquer tradição, qualquer coisa que você tinha feito antes, seria sobreposto por aquele sangue do Cordeiro. E eles passam esse sangue do Cordeiro. E naquela noite o anjo da morte passa, e toda casa que tivesse o sangue do Cordeiro seria liberta da morte. Um apontamento para Cristo. Toda casa, irmãos, que tem o sangue do Cordeiro, não tem mais a morte, mas agora ressuscitou em Cristo. Aleluia. E essa é a primeira Páscoa. Páscoa é justamente isso, Pessah, que é a passagem do anjo. E a partir dali esse povo começa a celebrar a Páscoa todos os anos. Eles vão sair do Egito, Deus vai continuar operando maravilhas. A gente sabe da história, Deus vai abrir o Mar Vermelho. Eles vão atravessar e vão para o deserto. E no deserto, Deus continua operando milagres todos os dias naquele povo. E eles continuam celebrando a Páscoa. E eu acho interessante trazer uma reflexão essa manhã, nesse dia. Porque às vezes, amados, a gente tem celebrado os ritos. Às vezes a gente tem a tradição, tem um memorial. Esse povo tinha um memorial. Eles tinham as tradições. Mas nós vamos entender aqui, através de um texto, que eles foram perdendo o coração. Que apesar deles terem todo o rito, o coração deles estava incrédulo. Apesar deles estarem enxergando todos os dias milagres, Deus falou, não, eu quero que vocês entendam realmente o verdadeiro significado de uma relação com o Pai, de uma relação com Deus. É tão emblemático, Deus fala para eles assim, ó, esse vai ser um novo ano, esse vai ser o marco de um calendário. Ele está falando assim, a partir de agora é um novo tempo na vida de vocês. E mesmo assim, eles vão questionar, eles vão ter algumas crises. E eu queria que a gente abrisse, nesse domingo, a gente celebrando realmente assim. É muito interessante, porque às vezes a gente tem a crise da Páscoa aí, e hoje virou uma data comercial. Tem gente que fala assim, eu não comemoro Páscoa porque ficou muito comercial, é só chocolate. Não, irmãos, datas que a gente entende que são parte da nossa história, tem que ser lembradas e tem que ser contadas para os nossos filhos. Eu não posso perder a oportunidade de ensinar para elas o verdadeiro significado da Páscoa. Elas vão ser influenciadas lá na escola, pelos amigos, pelo chocolate, assim como no Natal tem presente, Papai Noel. E eu não posso me abster de chegar e explicar o verdadeiro significado da Páscoa para elas. Ontem a gente estava conversando com as meninas, eu e a Alana, a gente estava no carro, falei, amor, vamos perguntar, né? Eu falei para elas, meninas, aí, o que é a Páscoa? Aí, qual que é a primeira fala que a criança fala? Ressurreição de Jesus, né? Ressurreição de Jesus, papai. Obrigado. Aí, ó, tá vendo? Eu falo, ó. Isso aqui, ó. Benção, irmãos. Glória a Deus. Com gás. E eu falei, o que mais? Além de ser a ressurreição, que é isso mesmo, é o maior significado é a ressurreição. Mas na história, onde que começa? Aí a Lisa falou, lá no Egito. Quando Deus vai tirar o povo lá do Egito. Então a gente precisa marcar os nossos filhos. A Bíblia fala que a gente tem que inculcar na vida deles. Que a gente tem que ensiná-los no caminho. Não é ensiná-los o caminho. Às vezes você fala assim, filho, você tem que ir por aqui, ó. Você mostra o caminho, você fica e não vai. Não, é no caminho, é junto. Por isso que o maior exemplo para eles vai ser o nosso testemunho, a nossa referência, o nosso exemplo. Amém, irmãos? Abre sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Capítulo 3, versículo 7. E eu quero trazer a memória aquilo que nos dá esperança. É isso que a Bíblia fala através lá do livro de Lamentações. Então celebre, traga a família para a mesa e celebre essa data, ensinando realmente o verdadeiro significado. Que é isso que nossos filhos precisam entender e aprender. Só para a gente entender o contexto aqui, o autor de Hebreus agora vai trazer justamente uma exortação. Falando assim, beleza, vocês conheceram a Deus, vocês têm visto tudo que Deus tem feito, mas o coração de vocês está distante. Vocês celebram datas importantes, vocês dizem que conhecem o Senhor, mas vocês às vezes não têm entendido que Ele quer muito mais que isso. Que Ele quer realmente que você experimente o eterno de Deus na sua vida, todos os dias. Que a Páscoa não seja apenas um domingo que é celebrado uma vez no ano, mas que seja algo emblemático, que cada mesa que a gente sentar com a nossa família, seja uma referência desse dia. De ressurreição, de vida, de encontro, de mesa, de entrega.
Vamos ler o texto juntos aqui. Nós vamos lendo e conversando um pouquinho sobre esse texto, que eu acho muito forte. Deus, esse dia está compartilhando sobre a Páscoa, Ele trouxe no nosso coração esse texto e a gente tem compartilhado. A partir do verso 7, Hebreus 3, 7. Nós vamos começar ali e vamos lendo junto. O texto fala assim, ó. Por isso o Espírito Santo diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. O que o texto está falando aqui? Primeiro que ele fala assim, ouçam o que o Espírito Santo está dizendo. A gente precisa entender que o Espírito Santo continua falando nas nossas vidas. Todos os dias. Em todo o tempo. E ele vai falar justamente que para a gente não endurecer o nosso coração. Para que a nossa vida, a gente não tire o olho da percepção que Deus continua falando. Fala para quem está do seu lado, Deus continua falando. A questão é, será que nós estamos ouvindo o que Deus está falando às nossas vidas? Será que quando a gente vai tomar decisões, a gente tem ouvido essa voz do Senhor na nossa vida? Para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho? Ou será que a gente tem ouvido muito mais o que o coach fala, o que um influenciador fala, o que a pessoa lá que se diz uma referência fala? Hoje a gente tem muitas influências, não é verdade? E a gente tem que ter muito cuidado, porque senão o nosso coração... Aí eu acredito às vezes numa receita lá, que você faz um chá lá, toma não sei quantos dias em jejum, que funciona... Mas aquilo que às vezes a palavra fala, ou algum irmão inspirado pelo Espírito Santo fala na minha vida, eu não recebo. O Espírito Santo está dizendo, amado. Ele continua falando nas nossas vidas, e nós que não estamos ouvindo. Uma vez eu vi uma história que eu achei muito interessante. Diz que um índio chegou na cidade, e aí ele ficou assustado com aquela cidade, aquele barulhão, aquele negócio assim. E aí ele falou assim, ele está andando com um amigo assim, que foi lá visitar a tribo, e o amigo falou, agora você vai conhecer a minha cidade. E aí ele está escutando lá, e de repente ele fala assim, uai, apesar de ser uma cidade grande, tem até um grilo aqui. Eu falei, não, você está brincando, você está escutando um grilo cantar. Eu falei, não, tem, quer ver? Aí foi escutando, e chegou na moitinha lá, ele viu, olha lá, tem um grilo ali, ó. Aí o cara falou, não é possível que você ouviu um grilo no meio dessas buzinas, trânsito, tanta coisa assim. Eu falei, não, mas eu acostumado a ver o grilo lá no meio da mata lá. E aí, de repente, estava passando a pessoa, e a pessoa deixou a carteira cair com algumas moedas, assim, sabe? Aí o cara olhou e falou, caiu suas moedas aí. Aí o índio falou, você está vendo? Geralmente, a gente ouve aquilo que a gente está acostumado a ouvir. O que nós estamos acostumados a ouvir? A gente passa a semana inteira ouvindo muita coisa, irmãos, enchendo o nosso coração de muita coisa. E no domingo, quando Deus vai trazer a palavra de revelação, ou não só no domingo, quando eu abro a Bíblia, ao longo da semana, quando alguém traz alguma coisa para mim, eu tenho dificuldade de ouvir. Principalmente se eu só ouço no domingo. Se eu deixo o dia para ouvir Deus só no domingo. Já pensou se a gente tivesse uma dieta e comer só no domingo? Né? A gente estaria morto. E ele vai falar sobre isso. Aí no verso 9, ele fala assim, ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova. Apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Irmãos, não adianta Deus fazer milagre na nossa vida todos os dias, se o meu coração não estiver disposto a ouvir a voz do Senhor. Às vezes Deus está fazendo milagre na minha vida todos os dias, e eu continuo murmurando. Às vezes Deus está fazendo tantas coisas, e eu não consigo ter um coração grato para enxergar aquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Esse povo via Deus fazer todos os dias. Deus derramava o maná todos os dias. Deus colocava uma nuvem de manhã. Uma coluna de fogo à noite. A roupa deles, a sandália deles não envelheciam. E eles continuavam com o coração duro. Quantas vezes, irmãos, nós estamos levando uma jornada cristã, porque a coisa não sai do jeito que eu queria, que eu orei a Deus, que eu estava esperando que Deus fizesse, mas Deus está fazendo conforme a vontade dEle, e eu vou murmurar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eles tinham dois olhares, muitos deles. Ou eles olhavam para trás com saudade do Egito, da escravidão, porque lá tinha uma zona de conforto, e às vezes a gente quer ficar na zona de conforto, a gente não quer avançar naquilo que às vezes é o inesperado de Deus, aquilo que Deus, como é que vai ser
no meio desse deserto, e a gente não quer enfrentar o deserto. Ou a gente está olhando lá na frente com medo do gigante, porque a gente acha que lá naquela terra, Deus não vai preparar. A gente tem gigante lá. E eu não consigo viver o hoje de Deus. E que fico tentando convencer Deus a fazer do jeito que eu acho que Ele tem que fazer. E quando Ele não faz, como uma criança imatura, eu reclamo, choro, dou birra, largo Deus, falando, agora também, esse negócio de Deus, de igreja, não é para mim. E não é assim, esse povo estava fazendo isso. Mas Deus continua fazendo todos os dias, irmãos. A gente tem um coração sensível para perceber. A dificuldade está em nós, não em Deus. Deus nunca nos abandonou. A Bíblia fala que eu não consigo fugir de Deus. Não há lugar que eu consiga esconder de Deus. Agora, o meu coração muitas vezes está distante do Senhor. E é isso que Ele está trazendo aqui. Aí no versículo 10 ele fala assim: por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar nos meus caminhos. Então eu posso experimentar os milagres de Deus, eu posso ver tudo que Deus está fazendo, mas o que vai mudar a minha vida não são os sinais, mas se o meu coração está entregue na presença do Senhor e se eu estou andando nos seus caminhos de verdade. É isso que vai fazer diferença. Que nós não sejamos um povo, irmãos, que anda por sinais. O mesmo povo que viu 3 anos Jesus fazendo sinais, fazendo milagres, fazendo maravilhas, na hora que foi para escolher entre Cristo e Barrabás, eles falaram, crucifica Jesus. Inspirado ali pelo momento, pelos fariseus, por tudo que era aquela conjunção ali. O povo falou, escolheu Barrabás e deixou Cristo ser crucificado. Porque não era do jeito que eles pensavam. E às vezes é assim que a gente tem vivido. Qual caminho Deus quer te levar? Ou melhor, qual caminho nós estamos nos conduzindo? Qual caminho nós estamos conduzindo a nossa casa? Como pai, como mãe? Qual caminho nós estamos conduzindo os nossos filhos? Eu acho fantástico quando eu vejo uma apresentação dessa aqui, e se vê essas crianças sendo ensinadas no caminho do Senhor. Nada vai tirar isso da vida delas. Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará deles. E às vezes tem gente que tem dificuldade de colocar, de ensinar, de trazer. Meu irmão, nós somos a maior referência para eles e vai ser cobrada de nós. O que nós ensinamos para os nossos filhos? Porque se a gente não ensinar, esse mundo lá fora vai ensinar. Quais caminhos? Esse povo então se perdeu dos caminhos do Senhor. Apesar de estar vendo sinais todos os dias. Fazendo todo o memorial, fazendo o culto certinho. Celebrando a Páscoa. A Páscoa era celebrada todos os anos. Era uma semana. Ele celebrava durante uma semana a Páscoa. E aí Jesus, justamente nessa semana de comemoração, acontece. Tanto é que Jesus, quando ele chega para os discípulos, ele fala assim, esperei ardentemente ter essa ceia, essa Páscoa com vocês. Então ele estava naquele momento ali, de mesa, de repartir a vida, de repartir o coração. E esse povo tinha os ritos. Fazia certinho algumas coisas, outras não. Mas o coração estava distante. E eles não entenderam e se submeteram à vontade de Deus. Ele continua falando assim no 11. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, sabe por que tem muita gente cansada? Sabe por que tem muita gente que fala, nossa, eu estou cansado, pastor? Porque não está entrando no descanso do Senhor. E descanso, irmãos, não é folga, não é férias. Descanso é você fazer conforme a vontade de Deus. Porque quando eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para eu fazer, Ele vai renovar a minha força. Lá no livro de Isaías fala que até os jovens cansam, tropeçam e fadigam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, se a gente está fazendo no Senhor, Ele vai dar o descanso. Deus não descansou no 7º dia porque Ele está cansado, irmãos, mas porque Ele está me ensinando um princípio para a gente. E às vezes nós estamos cansados, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus não pediu para a gente fazer. Às vezes a nossa agenda, a nossa vida, está cheia de coisas que Deus não pediu para eu fazer. Aí eu estou cansado. E o pior de tudo é que eu canso lá fora, e quando eu chego dentro de casa, eu estou muito cansado para investir o meu melhor na minha família. Às vezes eu estou tão cansado que eu chego em casa e entrego a sobra.
quando eu tinha que entregar a primazia. Quando eu vou servir, às vezes, alguma coisa que envolve a igreja, eu estou cansado. Quando eu vou fazer alguma coisa na obra aqui do Senhor, não que tudo que a gente não faça seja para o Senhor. E lá no seu trabalho você é uma referência. Mas a gente vai cansando de tantas coisas que vão enchendo a nossa vida, enchendo o nosso coração. E não entramos no descanso do Senhor. Será que você tem feito aquilo que Deus pediu para fazer? Ou a gente está deixando sempre para depois? Não, depois eu vou fazer. Verso 12 e 13 ele fala assim: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Gente, ele está falando isso aqui para um povo de Deus. Ele está falando para nós. Vocês que têm visto sinais, vocês que conhecem a Deus, vocês que celebram a Páscoa todos os anos, vocês que fazem culto, cuidado para não endurecerem o vosso coração. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Outras versões falam: animem uns aos outros. Sabe o que é Páscoa? É mesa. É entrega. É lugar da gente ser animado. Jesus, nos últimos momentos, animou os seus discípulos, sabendo que ele ia entregar tudo. Ele falou: estarei com vocês até o último dia, até a consumação. Será que nós temos animado uns aos outros? Será que nós temos encontrado esse ambiente de mesa, na vida uns dos outros, onde a gente vai falando: meu irmão, estamos juntos nesse negócio, estamos juntos. Não basta eu repartir o pão se eu não reparto a vida, se eu não reparto o tempo, se eu não reparto o recurso, se a nossa vida não é entregue em favor um do outro. Que a gente possa animar um ao outro. Eu dei um exemplo, esse dia eu estava compartilhando e falando sobre isso. Todos nós temos pontos cegos. Já viu quando você está dirigindo, Ju? Isso acontece demais, né? Você está ali, de repente, essa semana mesmo, eu estava entrando na rotatória, ela, amor, a moto. Eu não tinha visto a moto. E aí, na hora que eu vi, a moto estava em cima, sorte que ela falou. Quem tem falado os seus pontos cegos para você? Quem é o amigo que fala: meu amigo, meu irmão, esse lugar que você não está enxergando, mas você está indo para um lugar que vai acontecer um desastre. Você não está percebendo, mas você está indo para um lugar que pode gerar morte. Animem uns aos outros, irmãos. Que a gente seja mesmo homens e mulheres que andam juntos, que se animam, que repartem a vida. E tem humildade para ouvir o irmão. Que hoje é difícil, todo mundo é cheio de... Todo mundo sabe muito, todo mundo é cheio. E quando o irmão traz um feedback, traz uma palavra, eu tenho dificuldade às vezes de receber isso. Qual caminho nós temos perseguido? O caminho principal que a gente tem que caminhar é o caminho de chegar ao coração do outro. Um dia, a igreja de Morrinhos passou por um desafio muito grande. Nós tivemos um adultério do pastor que pastoreava a igreja. Foi um baque. Graças a Deus, havia um conselho, uma liderança estabelecida, e a igreja é do Senhor, não é nossa. Se tem alguém que preocupa com a noiva, é ele, que se ocupa com a noiva. E por isso que a igreja está de pé até hoje. Mas naquele dia, o pastor Paulo Júnior esteve lá com a gente, e falou uma palavra que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: já viu quando você vai para a roça? Você começa a andar no meio do mato, você vai fazendo trieiro. E aí, de tanto passar, aquele lugar fica sem mato. Você já até sabe onde é o trieiro, né? Porque você vai passando, geralmente o gado passa, faz o trieiro. Agora, se eu deixo de passar nesse caminho, começa a crescer mato. Vai crescendo matinho. Daqui a pouco, se eu ficar algum tempo, alguns meses sem ir lá, eu não sei mais onde é o caminho. Eu não consigo acessar mais esse lugar por aquele caminho. E ele falou: o que aconteceu com vocês foi que vocês deixaram de passar, de caminhar um ao coração do outro. E foi crescendo o mato. E por fim vocês já estavam distantes, vocês não conseguiam mais chegar um no coração do outro. Esse é o caminho que a gente não pode perder. Esse é o caminho que a gente tem que passar sempre. Esse é o caminho que a gente tem que transitar todos os dias da nossa vida, chegando no coração um do outro. O caminho da gente poder reconhecer as nossas falhas, da gente pedir perdão, da gente confessar as nossas tentações,
No momento de mais angústia, Jesus chamou os amigos dele e falou: meu coração, minha vida, minha alma está angustiada até a morte. Ora comigo. Quem que ora com você, meu irmão, no dia da angústia? Quem tem sido o ombro, um consolo? E você tem sido consolo para quem? Nós temos perdido esse caminho às vezes, porque o nosso coração está endurecido e nós estamos andando nos nossos caminhos. E aí ele fala de hoje, ele fala assim: advirtam uns aos outros, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo. E se de fato mantivermos firmes até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como eles fizeram na rebelião. Meu irmão, Deus não trabalha o amanhã, Deus não trabalha o passado, Deus trabalha o hoje, o eterno de Deus. Deus enxerga para a nossa vida no eterno. E você sabe por que a gente está tendo dificuldade de viver, às vezes, o hoje? Porque o nosso coração está no amanhã. Porque a gente está sempre preocupado: o que vai acontecer? O que vai acontecer, pastor? O que vai acontecer com a minha família? Eu preciso. E aí, em vez de a gente viver o hoje, o eterno de Deus, o que Deus tem para você hoje? Você já está com a cabeça lá no amanhã. Por isso que a Bíblia, durante todo o tempo, ele vai falar assim: basta cada dia o seu próprio mal, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele traz essa reflexão do hoje, desse kairos de Deus, desse tempo eterno de Deus, porque Deus olha como um eterno na nossa vida. A gente que foi colocando o amanhã, o inimigo pôs o amanhã na nossa vida, para a gente viver sempre na expectativa do que pode acontecer. O que vai acontecer? Será que Jesus vai ressuscitar no terceiro dia? Se eu entendesse o eterno de Deus, eu estava crendo que o Senhor tinha feito uma promessa e ela ia se cumprir naquele domingo de manhã. Às vezes nós estamos vivendo ou a sexta-feira do sofrimento, da dor, ou o sábado da dúvida. Será que tudo que eu estou entregando aqui não tem tido efeito? Tudo que a gente viveu nesse tempo não valeu a pena? Será que o nosso Jesus morreu e não vai? Não, irmãos, ele disse que ele ia ressuscitar e nós temos que crer nessa palavra. Qual promessa o Senhor fez sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você está aí no sábado de dúvida, de questionamento, sem crer na esperança do domingo de Páscoa, que o Senhor ia aparecer naquele dia, trazendo esperança. Eles estavam acuados, com medo, deixando de viver o hoje de Deus, o eterno de Deus. O que nós temos ensinado para os nossos filhos? Sabe por que nossos filhos têm dificuldade, às vezes, de entender o hoje de Deus, a provisão de Deus, o maná do Senhor? Eu estou preocupado se amanhã vai ter ou não vai ter. Em vez de eu ensinar fidelidade, fé, eu estou ensinando para eles dúvida, incredulidade. Estou colocando dúvida no coração deles. Aí as nossas mesas, em vez de serem mesas de Páscoa, mesas de partilha, mesas de fé, mesas que a gente reafirma quem é Deus, quem é Cristo na nossa vida, quando a gente tem os tempos de mesa, essas mesas têm sido mesas, às vezes, de dúvida, de como que eles vão aprender isso com a gente. E por fim, a gente caminhar aqui para encerrar, ele fala o seguinte, 16: e quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Sabe o que é incredulidade, irmãos? É não entender e perceber a fidelidade de Deus nas nossas vidas. É não perceber no dia a dia o que Deus já tem feito, o que Ele fez, o que Ele vai fazer. É porque as coisas saem um pouquinho daquilo que eu esperava, eu falar: não, Senhor, você me abandonou. Eu preferia ter ficado lá no Egito, preso lá na minha escravidão. Mas lá eu tinha uma zona de conforto, eu tinha lá minha comidinha lá. Deus vai nos levar a lugares, amados, que vão nos desafiar, para que a nossa fé seja forjada, e a gente continue crendo que Ele é fiel e justo para cumprir a palavra, a promessa que Ele fez para cada um de nós. Em nome de Jesus. O seu amanhã estará garantido, se você tiver com o seu hoje o mesmo compromisso que Deus tem. Qual o compromisso que você tem com o seu hoje?
Páscoa é um memorial eterno para as nossas vidas, que não deve ser celebrado apenas nesse domingo de festa, de ressurreição, mas em cada momento que a gente sentar com a nossa família, que seja esses momentos, que a gente priorize esses momentos nas nossas vidas. Eu sei que Goiânia tem uma outra dinâmica de Morrinhos. Morrinhos é tranquilo, 3 minutinhos eu estou no trabalho, estou em casa, mas a gente tem deixado de priorizar momentos de mesa com a nossa casa, com a nossa família. E é isso que vai fazer diferença. Às vezes eu tenho dificuldade de priorizar momentos de mesa com meu amigo, porque ele tem uma agenda cheia, eu tenho uma agenda cheia e eu não consigo achar esse espaço. E aí não adianta eu vir no culto domingo, eu celebrar a Páscoa, se os nossos corações estão distantes, e a gente tem perdido esse caminho um ao coração do outro. E sabe o que vai restar no final de tudo? Que o inimigo vai plantar no nosso coração? Incredulidade. Foi o que aconteceu com esse povo. Então que a gente encontre esse lugar. Que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família seja realmente uma revelação da ressurreição de Jesus. E toda vez que eu sentar na mesa para partir o pão com o irmão, eu estou entregando a minha melhor porção. Assim como Cristo fez conosco. Vamos ficar de pé? Eu queria que a gente orasse. E que Deus, que o Senhor, tirasse mesmo do nosso coração toda barreira que tem nos impedido de ver o que Ele já tem feito no nosso meio. Que esse domingo de Páscoa, de ressurreição, de vida, seja um marco, talvez para você, de um novo tempo, de um novo ano, em que muita coisa precisa ser deixada para trás. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, quando viram Jesus, ficaram assim, será que é um fantasma? Jesus, os primeiros nem reconheceram. Só quando que eles reconhecem lá no caminho de Emaús? Quando Jesus parte o pão. O que vai nos fazer reconhecer Cristo um na vida do outro é a disposição que eu tenho de repartir a minha vida, o meu coração, a mesa, um na vida do outro. E aí, meus irmãos, Deus vai gerando fé. E aí, toda dor da sexta-feira, toda dúvida do sábado, vai cair por terra, porque domingo nós vamos ver a ressurreição do Senhor, que é vivo, está no nosso meio. Por isso é Páscoa, por isso a gente celebra, por isso a gente compartilha a mesa, por isso a gente reparte a vida, a gente ensina para os nossos filhos, porque é isso que vai ficar. Não adianta eu ver os sinais, não adianta eu ver os milagres, se o meu coração continuar duro, se o meu caminho estiver totalmente longe do caminho do Senhor, e se a minha fé for baseada naquilo que eu acho que é, e não naquilo que Deus falou para mim. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Paizinho, que alegria, Deus, a gente está aqui nesse domingo, Deus, celebrando, Pai, a ressurreição do Senhor, Pai. Deus, quantas coisas precisam morrer em nós para ressurgir de outra forma, Pai. A palavra do Senhor fala que se o grão cair no chão e não morrer, ele não vai produzir o fruto. Por isso essa manhã, Pai, a minha oração pela minha vida, pela minha casa, pela casa de cada irmão que está aqui, Deus, é para que os olhos, o nosso entendimento sejam revelados, para que caia toda a escama, Pai, para que tudo aquilo que tem nos impedido, Deus, de ter uma vida entregue, de maneira genuína na Tua presença, Pai, que enxerga tudo que o Senhor já tem feito, tudo que o Senhor já entregou, e que descansa na certeza de que o dia de amanhã é do Senhor, Pai, que eu não preciso andar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor, Deus, na eternidade já escreveu todos os dias das nossas vidas, Pai. Porque, Deus, nós já cremos, entendemos e recebemos o sacrifício do Senhor, Pai, na certeza, Deus, que cada gota de sangue naquela cruz valeu a pena, Pai. Que essa manhã a gente encontre o caminho, o coração um do outro, Deus. Quebra em nós, Deus, toda barreira de orgulho, de vaidade, de dificuldade, às vezes, de priorizar tempo, agenda, mesa, às vezes com a nossa própria família, mesas tão corridas, Pai, mesas que quando um senta o outro está levantando, mesas que a vida não é compartilhada, que o alimento é devorado e a gente nem consegue conversar. A Páscoa, Deus, é a gente partir o pão todos os dias. A igreja do Senhor nos primeiros dias, Deus, era aquela em que eles partiam o pão todos os dias, de casa em casa, e o Senhor ia acrescentando, Pai.
Oh Deus, não nos deixa que o nosso coração fique duro na Tua presença, mas nos dá um coração, Deus, sensível à Tua voz, à Tua vontade, a tudo que o Senhor tem feito, Deus. E que cada dia que a gente sentar na mesa com o irmão, seja um momento da gente celebrar a ressurreição, a vida que venceu a morte, a vida que venceu o pecado, Pai, e que nos dá toda a liberdade em Cristo Jesus, para uma vida plena, abundante, de fé no Senhor, Pai. É nisso que nós cremos e nós descansamos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.